Você tem algum exemplo fora desta escola do Pérez, de outro lugar, com algum projeto que vocês tenham feito? Sim, num outro colégio a gente... Você tem alguma referência de escola pública, alguma coisa? A gente tem um trabalho que a gente faz com outro colégio particular, em parceria com uma instituição pública que chama CPA, que fica em São Mateus. Então a ideia desse projeto era tirar as pessoas da sua zona de conforto, da sua esfera, da sua comunidade e levar elas para conhecer uma outra realidade. E o legal, só voltando um pouco, que tem a ver com esse novo projeto, é que a ideia não, por exemplo, dessa criança de 11 anos que estava liderando, não é dar poder para ela, de ela tem o poder, mas sim mostrar para ela o poder como possibilidade. Então, ela, mesmo tendo 11 anos, tem a possibilidade de organizar, de fazer algo acontecer. Mas voltando para o outro projeto, a gente tem esse projeto com uma escola particular, em parceria com essa instituição pública, que é quebrar essas pontes, tanto visíveis quanto invisíveis, que existem entre os dois lados da cidade. Então a ideia é pegar o pessoal da escola particular e levar para conhecer São Mateus e toda essa realidade de São Mateus, e pegar o pessoal de São Mateus e levar para Higienópolis para eles conhecerem essa realidade. E a partir disso, esses dois grupos se tornarem um grupo só de pessoas, de seres humanos, que vão pensar projetos, vão pensar juntos projetos para impactar tanto a comunidade de Higienópolis quanto impactar a comunidade de São Mateus. Então, cada um vai trazer suas referências, seus pontos de vista, você tem que se abrir aos novos pontos de vista de outras pessoas, dos dois lados. Então, essa junção da parte pública com a parte privada tem dado muito certo nesse projeto, né? E que culminou recentemente numa ida fantástica a São Mateus, com 3 projetos acontecendo. Logo depois da temporada de chuvas, que acabou destruindo muitas casas em São Mateus, alagando e tudo mais, as pessoas perdendo as suas estruturas. Então, e levar pessoas de Higienópolis, de uma classe social mais alta, para entender os problemas que acontecem, que elas não enxergam esses problemas dentro da realidade delas. Então, levar, mostrar que acontece, isso já impacta essas pessoas e é uma abertura a novas experiências de como essas pessoas podem trabalhar. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Como é que os pais participam? Porque na hora que essas crianças de poder aquisitivo maior precisam acompanhar para conhecerem o outro lado da realidade, quanto que é a participação das famílias nesse projeto e o inverso também, das famílias da região lá de São Mateus, autorizando as crianças virem para Higienópolis, quanto que é a participação, como é que é feito o trabalho de envolvimento das famílias. Porque nessa faixa etária os pais vivem colocando seus filhos em redomas, né? Não pode isso, não pode aquilo, e trabalhar isso com os pais, porque a criança que sai de São Mateus e vai para Higienópolis, na hora que ela encontra aquelas características diferentes, quando retornam a São Mateus, eles não vão cobrar dos pais por que esse tem maior benefício, por que as coisas não acontecem. Qual é o trabalho que vocês fazem para que haja uma harmonia nesse processo? Eu acho que é uma expansão da realidade para os pais também, né? Então, a gente tem pais que são muito controladores, que não querem colocar seus filhos não querem expor seus filhos numa situação que eles acreditam ser de risco ou não. E temos pais que compram muito de cara a ideia do projeto e falam, não, meu filho precisa disso, acho que é uma coisa importante. Então, como que a gente faz? A gente traz os pais para dentro da construção do projeto. Então, a gente tem reuniões com os pais para explicar o que estamos fazendo, que etapa do projeto que a gente está. A gente abre espaço para os pais virem junto conhecer o projeto e as comunidades que eles estão trabalhando e fazemos um trabalho de conscientização desses pais do porquê que é importante esse tipo de trabalho, de conhecer outras realidades, de abrir, de sair da zona de conforto. Até aí eu estou entendendo. Então, de Higienópolis para São Mateus eu entendo. E de São Mateus
para Higienópolis. Na hora que essa criança que visitou Higienópolis volta para casa ou está em uma moradia não adequada, que não tenha todos os recursos ou perderam tudo, como é que essa criança chega em casa e fala, pô, por que isso eu tenho que passar por isso? Essa cobrança junto aos pais. Como é que é essa administração dos pais que recebem essas crianças depois de terem visto um ambiente mais controlado, melhor, uma vida melhor? Uma infraestrutura diferente, mas eu acho legal essa sua pergunta, porque a estranheza acontece muito mais do pessoal com mais poder aquisitivo do que do pessoal com menos poder aquisitivo. Os filhos vêm, o pessoal sai de São Mateus, vem para Higienópolis, eles olham aquilo, eles percebem, eles já, de uma certa maneira, eles já esperam que aquilo tá lá, até daquele jeito e tudo mais, e eles voltam muito com uma percepção muito legal. Pô, aquelas pessoas que a gente imaginava do lado de lá, elas não são as pessoas tão malvadas que a gente imaginava que realmente eram. Então elas não voltam com essa demanda da estrutura, do porquê que a gente não tem e tudo mais. Até porque essa consciência de que eles não têm, ela acontece até antes. Eles não... Na faixa etária que a gente pega, que é a partir dos 10, 11 anos até os 20, essa consciência já aconteceu, ele já sabe que é assim. Então ele não traz essa demanda tão forte. O que existe muito nesses locais é muito ativismo político. Então a pessoa até olha um pouco diferente para o próprio ativismo dela, como estava acontecendo. Tanto os pais quanto os alunos, em que também acontece em conversa com os pais e tudo mais, eles têm uma visão nova do qual é o cenário que eles estão trabalhando politicamente falando. Isso é uma coisa muito legal. Eles têm uma nova alimentação de, poxa, eu estava imaginando que era totalmente do jeito A, e aqui tem muita coisa também de um jeito muito legal, que está acontecendo muito bacana. E além disso, nessa parceria que a gente tem com o CPA, que é o Centro Profissionalizante de Adolescentes, os coordenadores lá já fazem esse trabalho com os pais desses alunos. Então já vem tendo, eles já se conhecem tudo, eles fazem bastante parte desse trabalho de conversa, de conscientização com os pais. Vocês têm alguma medição de resultados e alguma coisa que tem trazido uma diferenciação que vai para lá e depois, como é que vocês medem se houve mudança mesmo? Você está perguntando academicamente ou não academicamente? Como cidadãos. Como resultado. O resultado final. O que vocês observam como resultado final? A gente estudou bastante e até conversou com... Tem dois, e acho que é legal colocar isso, tem dois grandes núcleos de competências funcionais que a gente estudou bastante. E é primeiro um pessoal lá no Canadá, principalmente na região de Ontário. A gente até chegou a conversar com a Anne, que é uma das responsáveis pelo processo. Eles estão implementando processos socioemocionais dentro das escolas públicas no Canadá. Porque uma das nossos maiores desafios era como medir esse processo que é totalmente humano. Conversamos com eles, conversamos também com o pessoal do Instituto Ayrton Senna, que também desenvolve um trabalho de competências socioemocionais muito legal. E o Instituto, ele desenvolveu uma ferramenta muito bacana que é um teste passado pelos próprios alunos, e esse teste os alunos respondem e aí sai uma série de avaliação em como que ele está. Além desse teste, a gente também trabalha com avaliação constante de momento a momento. Então, toda vez que a gente vai entrar em uma nova turma, é feita uma leitura do profissional que está ali na frente, junto com os profissionais de coordenadoria, como é que está cada um desses alunos. E aí depois, se ele estava no momento A, ele estava assim, como que ele estava no momento B, dentro das competências socioemocionais e assim por diante. Academicamente, esse é um desafio que o mundo ainda está buscando, como que isso impacta diretamente dentro de notas e tudo mais, essas coisas todas. Já existem estudos que mostram que a cada $1, os estudos americanos, investido em competências socioemocionais, traz de retorno para o país $16. Então, para cada dólar que você investir na formação de um jovem em competências socioemocionais,
esse jovem vai trazer para o país um retorno de 16. Além disso, como o Thiago estava falando, por ser um processo humano, por ser um trabalho humano, existe uma subjetividade muito grande por trás, né? Para a gente colocar em planilhas esse desenvolvimento. Então, dentro da nossa avaliação tem essa parte que o Thiago falou que é mais sistemática, mas existe uma avaliação muito subjetiva que a gente faz, que é na conversa com os jovens. Então, a demanda que esse jovem traz na conversa com a gente no começo, como ele está se sentindo, o que ele está pensando para o futuro, quais são as oportunidades que ele tem ou não, e como ele enxerga as oportunidades, e a conversa que esse jovem vem fazer com a gente no final do processo. Às vezes, insights que ele teve ao longo do processo, que ele fala, isso mudou, eu já não enxergo dessa forma, eu enxergo dessa, ou não, continuo enxergando dessa forma, o que eu posso fazer para mudar? Então, além dessa avaliação sistemática, tem muito uma questão de uma avaliação subjetiva por ser um processo humano. No final de cada processo, ele termina com uma avaliação 360 entre os próprios alunos, que corrobora com toda essa parte mais subjetiva e a parte sistemática. Quando você junta esse bolo todo, a gente consegue ter uma leitura de resultados mais legal. Só complementando, além desse estudo que a cada $1 investido traz um retorno de 16, também já existem estudos que mostram você desenvolver as habilidades socioemocionais, as competências nos jovens, tem um retorno positivo na parte cognitiva. Então o aluno melhora o rendimento dele em matemática, melhora o rendimento dele em português, isso são estudos já provados. Legal. Vou fazer uma pergunta totalmente particular. Como é que você se envolveu num projeto desse? Qual projeto? Do ELECT, no desenvolvimento. O que é que te levou a fazer um trabalho desse? Que é diferente, né? Sim. Porque você é professor de matemática e, de repente, você não está atuando como professor de matemática, você está fazendo um trabalho totalmente diferente. Senta que lá vem história. Eu acho que desde muito cedo, quando eu estava na época de decidir a carreira que eu ia seguir, eu já sabia que eu gostaria de trabalhar com pessoas e com educação. Até pela possibilidade que eu tive de estudar na escola que eu estudei, tive professores muito legais, sempre me identifiquei com essa parte de educação, de trabalhar com jovens. E aí e nesse pensamento de que carreira vou seguir, por gostar muito de esporte, pensei em fazer educação física para trabalhar. Até que eu percebi que educação física era uma coisa, ou esporte era uma coisa, para mim não era algo que eu gostaria de trabalhar. Dentro disso eu resolvi fazer matemática. E eu acho que a matemática, para mim, era mais uma ferramenta que eu ia usar para educar esses jovens do que pelo gostar tanto da ciência matemática. Então, eu me formei em matemática, comecei a trabalhar como professor por alguns anos e eu usava minhas aulas de matemática ainda de uma forma muito subjetiva para mim, né? Não estava institucionalizado. Trabalhar essa educação dos jovens, esse desenvolvimento pessoal, humano dos jovens. E sentia que faltava alguma coisa. Não estava entre a ligação entre a matemática e essa educação. Até que eu encontrei o Thiago e o Bruno, que é o outro sócio do ELECT, e a gente sentou e falou assim, como podemos atuar para participar mais forte dessa educação que não conteudista, uma educação humana. E foi dentro do ELECT, na construção da metodologia, das dinâmicas que a gente usa, que eu encontrei esse link para satisfazer a minha vontade pessoal e profissional, que era trabalhar com a educação na sua essência, no desenvolvimento do ser humano, da autonomia e de todas essas outras questões que envolvem isso. E você, Thiago, como é que você se envolveu nesse projeto de desenvolver habilidades socioemocionais? Senta que lá vem a história, de novo. Essa é uma história muito legal, porque eu estava muito longe desse mundo de educação, me formei em marketing pela SPM, e saindo dali eu já entrei direto na Procter & Gamble, Gillette, Pampers, Ariel. Trabalhei com trade marketing, virei até gerente durante 3 anos lá, e percebi que não era aquilo que eu queria fazer, não era aquele mundo de estar em loja, as melhores estratégias para vender mais produtos. Não era aquilo que eu queria desenvolver profissionalmente. Decidi sair desse mundo para desespero de família e amigos em volta. E aí eu sabia que eu queria alguma coisa relacionada com o social, ainda não sabia direito o que era. Eu fui fazer uma série de projetos e mergulhei em várias coisas. E lentamente comecei a me aproximar do setor de educação,
Comecei a fazer jogos educacionais para crianças em Paraty, depois em Liverpool. Comecei a me aproximar mais do mundo de escolas, que era um mundo distante, até rancoroso da minha época de escola. Comecei a aprender mais, comecei a me apaixonar pelo processo inteiro. E aí, oficialmente, eu sento com o Ale e com o Bruno e a gente fala, poxa, acho que a gente pode entregar alguma coisa aqui que não tem ainda dentro desse processo e que são as competências socioemocionais. E a gente começou a tentar desenvolver alguma coisa, aprender um pouco sobre isso, para tentar fazer alguns protótipos e quando a gente viu, tava rolando. É meio por aí. Fico muito feliz. Obrigado por vocês estarem aqui no Professor Sem Fronteiras, no programa Ideias Pedagógicas. Legal. Tá? E Obrigado. quem sabe, e espero contar com vocês em outras entrevistas, porque eu tenho inúmeras dúvidas, sensações, que vocês podem até compartilhar com os meus colegas professores que nos veem nesse momento. Vai ser um prazer pra gente. Com certeza. Obrigado, até outro dia no programa Ideias Pedagógicas do Professor Sem Fronteiras.